Estamos aqui começando mais um Calango Show, o programa semanal. Hoje vamos estar apresentando o Game Show com os participantes Guimê, e Tio Barnabé. Que responderão perguntas sobre o tema a conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Agora falaremos com dois especialistas convidados nesta noite para falar um pouco sobre o tema do game show apresentado esta noite, que é a conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Temos dois convidados, o Dr. Padê, que é da Universidade de Salamanca, localizada na Espanha, Dr. Michel, que faz parte do grupo do estudo de botânica da nossa Universidade Estadual de Londrina, de nossa querida cidade, que eles, nesse momento, eles são parceiros de projeto na área de botânica, então por isso falarão um pouco sobre o tema e responderão sobre as perguntas do Game Show. Agora passo a palavra para o Dr. Padê falar sobre o tema da noite. Las algas son organismos fotosintetizantes que poseen clorofila, pero no poseen embrión verdadero. Son también dotados de cloroplastos y son eucariontes, una cosa que las difiere de cianobacterias que son procariontes. Eles son los principales productores de la cadena alimenticia. Eles também sustentam a maior biodiversidade do que conhecemos. Eles possuem uma diversidade incrível e uma característica também muito importante são que fazem associações simbióticas com fungos, plantas e com corais. Creio que essa seja uma boa introdução para o que são as algas. Bom, pessoal, agora vamos entender um pouco mais sobre o Game Show e é isso aí. Caros participantes, farei perguntas sobre o tema, responde quem bate primeiro no botão, resposta certa 1 ponto, resposta errada 1 ponto para o concorrente. E as perguntas têm respostas discursivas. Então, pessoal, lá vai a primeira pergunta da noite para os nossos concorrentes Guimê e Tio Barnabé. Então, lá vai a pergunta: por que as algas são consideradas ancestrais das plantas atuais? Pela semelhança entre os tipos de clorofila e a reserva energética. Muito bem, você acertou a resposta. Falando agora sobre a nossa primeira pergunta do Game Show Calango Show, o nosso doutor Michel, da Universidade Estadual de Londrina, vai falar um pouco sobre a primeira pergunta. Por que as algas são consideradas ancestrais das plantas atuais? Então, sobre essa pergunta, a gente tem duas hipóteses. E eu vou falar sobre essas duas hipóteses para a gente ver por que as clorófitas, que são as algas verdes, são mais próximas para as plantas do que as linhagens pardas, como os heterocontófitas. Então, na primeira hipótese, a gente vai falar sobre as algas verdes, porque elas possuem as clorofilas A e B, que são presentes também nas plantas verdes. Né? Então, a reserva dessas plantas, dessas algas também, é de amido, que é também comum nas plantas verdes, que são as plantas terrestres. Outro fator também, que é super importante que a gente percebe nas clorófitas, é que elas constituem como parede celular de celulose, hemicelulose e pectina. Isso também está presente nas plantas verdes. Agora vou falar sobre a segunda hipótese, que é a hipótese porque as algas pardas não são tão próximas para os vegetais. Com isso a gente vai falar que, primeiramente, as clorofilas das algas pardas e A e C, e como que eu tinha comentado antes, que as plantas verdes possuem clorofila A e B. Além disso, a reserva deles é muito diferente das plantas verdes, porque eles possuem como reserva o ácido algínico e também possuem a laminarina como reserva.
Uma evidência também muito comumente que a gente veja nas plantas verdes é a presença do vaso condutor, que são as plantas traqueófitas, né? Essas plantas traqueófitas, que são a partir das pteridófitas, gimno e anjo, né? A gente acha alguns algas, que são as kelpis, que apresentam uns traqueídeos, porque elas apresentam tamanho chega até 30 metros, e por isso que precisam de uns traqueia para conduzir a seiva. Mas essas traqueídeos não são homólogos aos traqueídeos das plantas terrestres, as traqueófitas. Então eu acho como que eu esclareci bem a resposta dessa pergunta. Lá vai a segunda pergunta da noite, pessoal. Por que a divisão rodófita não foi enunciada neste grupo? É o seguinte, é muito fácil, por causa da clorofila D. Certa resposta. Agora vamos confirmar com o nosso especialista. Pessoal, respondendo a segunda pergunta da noite, agora quem responde é o nosso convidado, Dr. Padê, da Universidade de Salamanca, como já foi citado aqui no programa. Respondendo a seguinte pergunta, doutor. Por que a divisão rodófita não foi enunciada neste grupo? Creo que a melhor explicação que posso dizer é que os estudos filogenéticos atuais mostram que rodófitas contêm clorofila D, que tem uma maior capacidade de absorção de luz. O que isso indica? Indica que vivem em uma região mais baixa dos oceanos. Isso é muito importante. Outra três características que podemos citar é 1. Ciclo reprodutivo, carpos porifóito. A reserva de amido das florídeas e também a ausência de flagelos de gameta masculino. Essas são questões importantes que lhe diferem das outras que apareceram na questão do programa. Pessoal, a terceira e última pergunta da noite para desempatar o jogo entre Guimê e Tio Barnabé. Bom, lá vai a pergunta, vocês estão preparados? Bom, quais foram as adaptações que permitiram às plantas atuais a sobreviverem no ambiente terrestre? As adaptações que possibilitaram as plantas a sobreviverem ao ambiente terrestre foram o parênquima e a cutícula, o que possibilitou que as plantas pudessem armazenar água e com isso elas conseguiram se adaptar bem a esse ambiente e conseguiram sair da água. Bom, parabéns, você é o vencedor da noite do nosso game show. Meus parabéns. E agora vamos confirmar a resposta com o especialista da noite. Pessoal, respondendo a terceira pergunta da noite, agora quem responde é o especialista Dr. Michel. A pergunta é a seguinte, doutor. Quais foram as adaptações que permitiram às plantas atuais a sobreviverem ao ambiente terrestre? Então, para responder essa pergunta, eu vou colocar algumas características que as plantas vegetais apresentam, né? Então, eu vou falar que a epiderme das células vegetais, principalmente das folhas, né, apresentam várias especialidades, né, anexos que permitiram essa adaptação ao ambiente terrestre. Assim, quando a gente fala de epiderme, a gente tem vários anexos. E desses anexos eu vou focar em umas moléculas que são lipídicas, né, que são as suberinas, que ajudam na proteção contra a evapotranspiração. Falando sobre esse assunto de evapotranspiração, eu vou explicar sobre também a transpiração foliar das plantas terrestres. Eles apresentam dois sistemas de transpiração. A transpiração através do estômato, que é um segundo anexo presente na epiderme, e a transpiração cuticular. E isso ajuda na retenção também mais ainda da perca de água. Além disso, eu vou falar também sobre o mecanismo de absorção de luz. Porque a gente sabe que a luz ultravioleta pode causar lesões nas células vegetais. Então as plantas terrestres apresentam
pigmentos acessórios aos clorofilas, que são os carotenoides, por exemplo, que ajudam na absorção de luz, né? E assim protegendo o DNA das células vegetais contra a luz ultravioleta. E assim eles ajudam na absorção de luz, conseguindo uma maior taxa fotossintética ainda. E assim a gente consegue diferenciar três tipos, na verdade, de plantas. A gente tem as plantas C3, plantas C4 e plantas CAN, que são que se diferenciam entre si num ciclo de Calvin da fotossíntese, na absorção no enzima que vai absorver o CO2, né? Então, assim, respondendo à pergunta, eu acho que também a gente podia focar na presença das parênquimas, né? Porque quando eles para se adaptarem a um ambiente terrestre, eles necessitam de água. Então eles têm que ter algum mecanismo para reter água. E isso que a gente conseguir observar, né? A presença de parênquimas, que pode ser parênquimas aquíferos, que são parênquimas que guardam água. A gente tem as parênquimas amilíferos e parênquimas aeríferos. Então, todos que eu citei são estratégias que as plantas conseguiram se adaptar a um ambiente Pessoal, terrestre. agora vamos entregar o prêmio da noite para o nosso vencedor do Game Show, Guimê, recebendo o prêmio da noite. Eu gostaria de dedicar esse prêmio primeiramente a Deus e também pro tio Fernando lá de São Francisco do Sul e a todos os cachorros da vila lá. E também eu gostaria de dedicar a toda a nação americana. Todos batalham todos os dias duramente, bravamente para conseguir coisas boas nas suas vidas. Pessoal, agora eu gostaria de agradecer a presença aqui do Dr. Michel, da Universidade Estadual de Londrina, pelos esclarecimentos sobre o tema, o Dr. Padê, da Universidade de Salamanca. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês, não só em nome de vocês, mas também pela Universidade Estadual de Londrina, que liberou vocês do projeto de vocês para estarem para encerrar o nosso programa de hoje, Calango Shows. Vou mandar uma pergunta para o público aí de casa. Qual a importância econômica das algas? A resposta fica para o próximo programa, neste mesmo horário, neste mesmo canal. E até lá, um abraço. É isso aí, Calango Show.